Este é o vídeo introdutório do tema sucessões. Esta matéria pertence ao programa curricular de Matemática A e que é dado no 11º ano, ou então ao programa curricular de Matemática B, que é dado no 12º ano. Neste vídeo vamos, em primeiro lugar, fazer a definição do que é uma sucessão, dar exemplos e estabelecer a notação, e definir estes conceitos essenciais como termo, ordem e termo geral de uma sucessão. Para já, vamos começar por dizer que uma sucessão é uma função real de variável natural. Posteriormente vou explicar melhor esta definição, mas para já vamos começar por alguns exemplos simples para melhor percebermos o que é uma sucessão. Vamos começar por este exemplo 1, a sucessão que contém estes números 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Esta é provavelmente a primeira sucessão com a qual todos nós tomamos contacto, logo na escola primária, não é? E é a sucessão dos números naturais. Observe que 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente são elementos da sucessão. Cada um desses elementos toma o nome de termo. Portanto, diz-se que um determinado valor é termo de uma sucessão se pertencer a essa sucessão. A ordem é a posição que esse termo ocupa ao longo dessa lista. Neste caso, por exemplo, o termo 4 possui a ordem também igual a 4, porque é o quarto elemento desta sucessão. Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2. Esta sucessão também é muito conhecida. E é a sucessão dos números pares. Neste caso, o 2, o 4, o 6 são um exemplo de termos desta sucessão e, neste caso, por exemplo, o termo 8 é o quarto termo desta sucessão. Portanto, a ordem do termo 8 é igual a 4. Vamos passar a um exemplo 3. 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Esta sucessão é a sucessão dos números primos. O que é um número primo? É um número que só é divisível por si e pela unidade. Por exemplo, 6 não está nesta sucessão. Porquê? Porque 6 não é um número primo. O 6 possui outros divisores para além dele própria unidade. O 6 é igual a 2 vezes 3. Já o 5, por exemplo, só se consegue escrever como produto de 1 vezes 5. Portanto, não existindo outra decomposição para além desta, fica bem patente que 5 é um número primo. Vamos para um último exemplo. Exemplo 4. 1, 4, 9, 16, 25 e assim sucessivamente. Esta é a sucessão dos números quadrados. Ou, se quisermos, podemos dizer assim, sucessão dos quadrados perfeitos. Neste caso, novamente, cada um destes elementos é termo da sucessão e, por exemplo, o 9 é o terceiro termo da sucessão, porque aparece na terceira posição.
É claro que 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 2, dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25 e assim sucessivamente. Vamos então agora falar um bocadinho desta definição. Uma sucessão é uma função real de variável natural. Em primeiro lugar, diz-se que é uma função porque nós conseguimos encontrar uma função real que contém todos os elementos presentes numa sucessão, presentes nesta lista de números. Vamos ver o primeiro exemplo. É verdade que eu consigo definir uma função que me contém todos estes elementos. Vamos ver. Seja f essa função. Ora, o f vai ser uma função. Podemos caracterizar a expressão analítica dessa função como sendo f de x igual a x. Mas o x, neste caso, só vai tomar valores naturais. Vamos perceber porquê. Repare-se que o f de 1 é igual a 1, o f de 2 é igual a 2, o f de 3 é igual a 3, o f de 4 é igual a 4, e assim sucessivamente. Qualquer imagem que eu calculo vai ser igual ao valor que eu coloco aqui na posição do objeto. É evidente que, no caso de uma função real, de variável real, eu poderia chegar aqui e, por exemplo, substituir o x por 1 meio. E, neste caso, a imagem seria 1 meio. Acontece que 1 meio não se encontra aqui nesta lista. Portanto, esta situação não é viável. Daí que o meu x tenha que ser um valor natural. Bom, mas esta é a notação que nós utilizamos para a função real de variável real. A notação que se utiliza para sucessão é um bocadinho diferente, mas também não é, portanto, não tem assim diferenças muito profundas. A única questão que se coloca é que, em primeiro lugar, a variável, em vez de ser um x, utiliza-se um n. Um n porquê? Porque esse n só vai tomar valores naturais e associamos desta forma, com mais naturalidade, que a nossa variável só vai tomar valores deste conjunto. Vamos ver então. A notação que se utiliza é a seguinte. Neste caso, eu utilizei a letra f, vou utilizar na mesma a letra f para designar a sucessão dos números naturais e, nesse caso, enquanto que aqui f é o nome da função, no caso das sucessões, costuma-se representar da seguinte maneira. Será um f de n. Para caracterizar a função, costumamos colocar parênteses. Quando colocamos parênteses, estamos a referir à função em si. E a expressão analítica será f de n igual a n. Então, isto lê-se f índice n igual a n. O f índice 1 será 1, o f índice 2 será 2, o f índice 3 será 3 e o f índice 4 seria 4 e assim sucessivamente. É evidente que podemos desta forma encontrar a expressão analítica da função e a expressão analítica da função pode ser facilmente definida ou transcrita para esta notação. Enquanto que numa função de real variável real se chama expressão analítica à lei matemática que nos vai dar todos os elementos que pertencem à função, no caso das sucessões nós não chamamos assim, não dizemos expressão analítica, dizemos a expressão do termo geral da sucessão. Então vamos lá ver. Para o exemplo 2, a expressão do termo geral será o seguinte. Vou utilizar o de n. Este o de n vai ser definido por este termo geral. O de n igual a... Ora, quais são os elementos que são sempre números pares? É 2 vezes qualquer coisa. Portanto, neste caso será 2n. Daqui se tira que o primeiro termo será 2 vezes 1.
que será 2. Repare-se que eu substituo o n por 1 aqui e aqui, portanto, na ordem do termo e na variável independente, no n, e fica 2 vezes 1 dá 2. O segundo termo, o de 2, será 4, 2 vezes 2. O terceiro termo será 2 vezes 3, que dá 6, e assim sucessivamente. Já o exemplo 3 é um caso particular de um tipo de sucessão que não admite termo geral. Portanto, não é possível encontrar uma expressão que me permita encontrar qualquer elemento da sucessão dos números primos. Portanto, não existe ou não admite termo geral. Já o exemplo 4, podemos definir da seguinte forma o seu termo geral. Vamos chamar v de n à sucessão e o termo geral de v de n será n ao quadrado. Poderíamos calcular cada um dos termos fazendo a substituição do n, quer nesta parte, que indica a ordem, quer aqui na variável independente da sucessão. No próximo vídeo vamos resolver alguns exercícios de forma a utilizar estas definições.